Caríssimos e caríssimas alunas, começar a aula de hoje falando sobre um recurso estilístico muito utilizado pelas pessoas ao escrever, que é as chamadas figuras de linguagem ou figuras de estilo. Aí alguém pode perguntar, professor, o que é isso? Nada mais nada menos do que recursos em que nós, falantes da língua portuguesa, utilizamos ao escrever e ao falar, em especial escritores que faz uso dessas figuras de linguagem. Para começar, a gente tem que fazer uma diferença entre linguagem denotativa e linguagem conotativa. Por exemplo, é comum alguém dizer assim: essa mulher é uma gata, essa mulher é um avião, você é uma onça, você é uma fera. Então a gente observa que essa linguagem não está no sentido real. Por quê? Porque já pensou se alguém fosse realmente uma fera? Se alguém fosse um avião, no caso mulher? Se a mulher fosse uma gata? Então, quando a gente observa essas expressões, elas não estão no sentido real. Portanto, nós chamamos de linguagem conotativa. As palavras elas mudam o sentido literal dela. E quando as palavras estão em sentido real, nós chamamos de linguagem denotativa. Aí dentro da linguagem conotativa é que nós vamos encontrar essas figuras de linguagem, que são os recursos que a gente utiliza. A exemplo da metáfora, a exemplo da comparação, a exemplo da antítese, hipérbole, eufemismo, ironia, sinestesia, enfim. São várias figuras de linguagem que nós utilizamos dentro da língua portuguesa. E vamos por parte. Por exemplo, o que é uma metáfora? Metáfora é nada mais nada menos do que um recurso que a gente utiliza para fazer uma comparação indireta. Quando eu digo essa mulher é um avião, eu estou usando uma metáfora, porque eu estou estabelecendo uma relação de semelhança entre duas coisas, mulher e avião. Isso eu chamo de metáfora. Já a comparação, ela é parecida com a metáfora, com uma diferença. Sempre quando eu vou comparar uma coisa com a outra, eu faço uso de conjunções, conectivos. Exemplo, a vida é como um combate. Olha a comparação aí explícita e clara. A vida é como um combate. Portanto, eu estou usando a conjunção como para fazer essa comparação, ok? Então, metáfora e comparação são parecidas. A diferença está no uso de algumas conjunções, como, tal que, tal como, enfim, tá bom? Vamos para outra figura que é muito comum as pessoas usarem, que é a chamada antítese. O que é a antítese? É a relação de ideias que se opõem. O que são ideias que se opõem, professor? Exemplo, quente, frio, alto, baixo, bonito, feio, pobre, rico. Então, palavras, quando se estabelece uma oposição de ideias, eu chamo de antítese, ok? Outra figura muito comum é a chamada hipérbole. O que é uma hipérbole? Sabe aquelas frases que a gente costuma exagerar? Eu sei de cor 1 milhão de orações. Você chorou rios de lágrimas, né? Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes e trazer para você. Hipérbole, a gente exagera nas palavras, né? Então, figura chamada hipérbole
é quando nós exageramos. Aí também temos outra figura muito conhecida, que é o chamado eufemismo. Então, o que é o eufemismo? Geralmente, a gente, quando não quer ser direto, não usar expressões duras, severas com alguém, você utiliza simplesmente o eufemismo. Que o que é o eufemismo? É nada mais nada menos do que você tentar suavizar. Então, por exemplo, alguém quer dar a notícia que alguém morreu, para não ser direto, porque a notícia é dura, vale ressaltar, né? Você diz, a pessoa, ela foi de uma dessa para outra melhor, ou ela foi para a cidade de Perjunto, ela foi estudar a geologia na cidade dos Santos, para não dizer que ela morreu, né? Então a gente usa o chamado eufemismo, ok? Além do eufemismo, nós temos também a chamada ironia, que é aquela ideia de você dizer o contrário do que pensa, certo? A ironia